estão vendo a minha tela? Acho que sim, né? Sim, agora a gente está vendo. Bom, então, voltando, né, um pouquinho, retomando o que eu estava comentando um pouco ontem, né? Eu tinha comentado a respeito de dois posicionamentos possíveis, né, em relação a críticas que se fazem em relação ao uso do termo cis, né, na teoria transfeminista, ou como circula, né, nas redes, na militância, né. Eu comentei a respeito de um primeiro posicionamento, que é um posicionamento que recusa o termo cis, a importância e a relevância do termo cis, porque invalida a identidade trans. Então, se as identidades trans não são válidas, o uso do termo cis também é inútil e deve ser rechaçado, né? E eu também mencionei um outro posicionamento, né, que diz respeito também a uma crítica ao termo cis, só que não pelo viés de invalidar a identidade trans, mas num outro viés diferente, assim, de achar, de compreender a identidade trans de uma forma tão ampliada, de que, então, de certa maneira, todas as pessoas são trans em algum sentido, então por isso que não tem o termo cis não seria útil, né? Eu comentei que o primeiro posicionamento é um posicionamento muito mais autoritário, porque justamente ele já parte da desconsideração da identidade trans como algo inválido, né? E se você parte do pressuposto, da posição de que a identidade trans é algo invalidado, algo errado, é um posicionamento autoritário, né? Bastante autoritário, né? De não reconhecer a legitimidade desse outro, né? Já esse segundo posicionamento é um posicionamento que eu diria polêmico, né? Não tão autoritário, mas polêmico, né? Porque polemiza com a compreensão das pessoas trans, mas não é necessariamente autoritário, não diria que é um discurso autoritário, né? Inclusive, dá até para a gente fazer pensar, a Annie Orlando, ela faz uma distinção na análise do discurso, né, essa tipologia, né, de discurso autoritário, discurso polêmico e discurso lúdico, né? Ela faz essa categorização em 3 tipos de discursos, né? E acho que dá para pensar, né, essa questão desse posicionamento autoritário, polêmico, né, essa diferenciação. E a Orlando, ela pensa o funcionamento desse discurso, que ele pode pender para o autoritário de um lado, no polêmico ele seria, entre aspas, no meio termo, e no lúdico seria na outra ponta, né? E ela pensa essa distinção através justamente o que eu também comentei a semana passada, em relação à questão da reversibilidade da posição entre sujeito que fala e aquele que ouve, né? Então, no discurso autoritário, ele é caracterizado por esse estancamento, né, da reversibilidade. Então, apenas um fala e o outro só ouve, né? Então, e no polêmico, essa reversibilidade, ela é controlada, né? Ela existe, mas ela é disputada, mas ela não é completamente estancada, né? E no discurso lúdico seria uma reversibilidade muito mais aberta. Então, essa distinção, né, ela remete a uma distinção bastante interessante na análise do discurso, né? Discurso autoritário, polêmico e lúdico, né? E eu acho interessante trazer um exemplo, assim, bastante paradigmático, assim, digamos assim, desse posicionamento que faz uma crítica ao termo cis, mas não é autoritário, né, porque ele considera a importância da luta trans, mas ele é um posicionamento que acabou criticando o termo cis, né, justamente por achar que o termo cis poderia trazer esse binarismo, né. Eu acho que o exemplo mais evidente que eu achei, assim, na internet é esse texto da Carla Rodrigues, né, que se chama O Cisgênero Não Existe, né. Quando eu abaixo, vocês conseguem ver o texto abaixando? Sim, Bia. Sim. Então, contextualizando um pouco, né, esse texto é de 2014, né, já faz alguns anos, né. Também acho que dá para a gente pensar, né, que justamente, como eu falei, né, no começo dos anos 2010, assim, acho que eu sentia mais uma resistência a diversas feministas, pesquisadores na área de gênero, a incorporação do termo cis, né? Porque acho que ainda estava uma coisa meio nova, né? As pessoas poderiam achar que o termo cis seria uma nova reafirmação de
binarismos, né? E como eu comentei também, né, eu sinto que cada vez mais os acadêmicos estão compreendendo a importância do termo cis, né? Então, então, para a gente ver que esse texto é já até um pouco talvez datado, não sei se a autora mudou o posicionamento, né? E eu acho legal, acho que dá, como a gente já tem bastante tempo, acho que dá para a gente, inclusive, ler o texto, não é um texto tão grande, para a gente identificar esse posicionamento, né? E curioso, ela vai falar justo em 2014, né? O que aconteceu em 2014, né? A foto que vocês estão vendo, né, do banheiro, né? Então, não exclua mulheres por causa de machos. Isso aqui estava no banheiro da Unicamp, né? Isso aqui é um negócio que coloca o papel higiênico, né? E aqui também outra pichação no banheiro. Tinha várias dessas pichações no banheiro do PB da Unicamp, né? Então, a gente via enunciados assim, ser mulher não é calçar nossos sapatos. E tinha outros enunciados do tipo, assim, né? Bem de feministas radicais trans excludentes, hoje a gente vai falar sobre isso, né? Em 2014, quando teve essas pichações que apareciam nos meios femininos, isso causou bastante repercussão, porque saiu na mídia, né? Eu, com a Mara, a gente comentou, né, como que esses enunciados são transfóbicos e problemáticos, né? E isso ressoa muito esse discurso da exclusão de mulheres trans dos banheiros femininos, né? Isso, na época, ganhou bastante visibilidade, né? Vamos ler esse texto para ver como é que a Carla Rodrigues se posiciona. Então, ela começa, né? A primeira vez que repeti em público a frase da filósofa Judith Butler, o gênero não existe, eu gostaria de saber ela fala, né, essa questão do gênero não existe, que seria um enunciado atribuído a Butler. Eu queria saber, assim, exatamente em que contexto a Butler falou isso, né, porque isso depende de onde isso está, né. Então, a primeira vez que repeti em público essa frase, causei um profundo estranhamento a feministas que vinham de uma linha de estudos e militância formada a partir da decisiva distinção sexo e gênero. Gênero como cultural, oposto a sexo como biológico, havia sido um conceito fundador da segunda onda do feminismo, e foi um operador de libertação do destino biológico das mulheres. Era preciso, a rigor, infelizmente ainda reivindicar que o sexo anatômico não pode fundamentar hierarquias sociais, políticas e econômicos. Afirmo que o cisgênero não existe, entre aspas, a fim de discutir o recente episódio da agressão contra transgêneros nos banheiros da Unicamp. Eu acho meio paradoxal, assim, afirmar pelo fato da gente considerar gênero como algo sociocultural, tem uma expectativa, é meio equívoco pelo fato de você considerar gênero como uma construção social, você achar que ele não existe, né? Como se apenas o que fosse empírico existisse, né? Parece que tem um pouco essa ideia, assim, né, de que, se não é biológico, se não é empírico, se é apenas uma construção social, uma construção simbólica, então isso não existe. Não é bem assim, né? Não existe enquanto uma realidade empírica, né? Mas a existência dessa coisa é social, né? Eu não diria que pelo fato de algo ser um construto social, essa coisa não existe, né? Mas talvez tenha um certo sentido em falar que algo não existe como uma coisa óbvia ou empírica, né? Nesse sentido, o gênero não existe, entre aspas, né? Eu imagino que talvez a Butler tenha usado nesse sentido, né? Não sei. Bom, mas continuando na leitura do texto, né? Ao longo da semana passada, a doutora Ana Mara Moira, pesquisadora de teoria literária, denunciou a pichação dos banheiros femininos com slogans violentos de protesto contra a frequência de transgêneros. Há frases como, ser mulher não é calçar nossos sapatos, e não deixem que os machos ocupem os nossos espaços, foram as ameaças mais brandas de uma luta que parte de um grupo de feministas radicais cuja bandeira é a defesa da biologia. Sim, aquela mesma que se queria combater no parágrafo acima. Uma das características mais importantes do movimento feminista é não ser estabilizável numa única forma política.
Feminismo tem a ver com questionamentos de subalternidades. Para se afirmar como um movimento político, sempre se afirmou plural. A fim de sustentar essa pluralidade, considero necessária uma crítica contundente às feministas radicais e seus fundamentos biológicos. Acho impossível sustentar uma posição que seja absolutamente contra os homens ou absolutamente a favor das mulheres apenas. É um desserviço à causa da emancipação que, não tendo nascido mulher, não sendo portadoras de vaginas originais de fábrica, entre aspas, transgêneros devam ser combatidos por serem biologicamente, entre aspas, homens. Considero mesmo um retrocesso político execrável que, em nome do feminismo, se cometa contra transgêneros um tipo de violência igual àquela perpetrada historicamente contra mulheres. A violência da exclusão, da subordinação, da classificação como pessoas de segunda classe. Para as Radfem, se o feminismo é uma luta contra o patriarcado, e se o patriarcado está obrigatoriamente encarnado nos homens, então a luta deve ser contra os homens biológicos, não importa como eles se apresentem socialmente. Tudo se passa como se o século XX não tivesse a marca de um debate fundamental contra a fundamentação biológica dos sexos e contra uma forma dualista de perceber as diferenças sexuais. Se não mais opositivas, essas diferenças nem podem se afirmar em função da anatomia, portadores de pênis de um lado, donas de vagina de outro, nem em função de identidade. Então, perceba que esse texto, até aqui, ele se coloca como crítico, né, da violência transfóbica ou desse discurso antitrans das Radfems, né. Mas olha o parágrafo seguinte, né, parece que destoa um pouco do que ela vinha, na direção que ela vinha, né. A questão fica ainda mais complicada quando se parte de uma premissa, por vezes implícita, da possibilidade de adequação perfeita entre sexo e gênero, o que se pretende nomear como cisgênero. Né? Olha a noção que ela traz implícita de cisgênero, uma adequação perfeita entre sexo e gênero. Né? Como vocês lembram da aula de ontem, eu fiz questão de falar que o uso do termo cisgênero não necessariamente implica designar uma noção de uma adequação perfeita entre sexo e gênero, né? Ou entre, melhor, né, entre a identidade de gênero e as expectativas sociais em relação a esse gênero. Né? Então perceba que ela justamente usa uma noção de cisgênero como uma adequação perfeita para falar que não é um uso interessante, né? Quando a gente justamente pode pensar uma outra definição para o termo, né? Continuando, né? Cis, do latim, do mesmo lado, é a denominação para aquele cuja identidade de gênero equivale ao seu corpo biológico, numa expectativa de ajuste que muitas correntes do feminismo, entre as quais me incluo, não aceitam. Gênero é uma construção social a partir do qual não se pode evocar uma ideia de normalidade ou adequação. Não há como ser a mulher ou o homem que corresponda a um modelo adequado de gênero. Sim, eu concordo com isso. Só que isso não necessariamente nos forçaria a abandonar por completo a noção de cisgeneridade. Né? Há desvios, desejos, singularidades, equívocos. Depois de tantos anos lutando contra a distinção binária masculino-feminino, construída como hierárquica e dicotômica, não faz sentido erguer um novo para o positivo, cisgênero, transgênero, para sustentar exclusões, como se uma pessoa fosse perfeitamente possível estar de acordo com o seu sexo e com as expectativas das convenções sociais. Não, de fato, as pessoas não é possível supor uma adequação perfeita, né? Mas não significa que algum tipo de adequação exista, né? A diferença entre sexo e gênero foi formulada a partir do pensamento de Simone de Beauvoir e está no início da introdução do segundo volume, O Segundo Sexo. É importante lembrar que o livro tem 300 páginas, e não apenas a frase não se nasce mulher, torna-se mulher. O texto continua. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. Publicado alguns meses depois do primeiro volume, é esse o livro que marca, de fato, a recepção do pensamento de Beauvoir na França, de 1949.
No final da década de 1980, outra filósofa, a norte-americana Judith Butler, percebeu o que agora parece óbvio. Como trata-se de tornar-se mulher na cultura e na sociedade, o performativo tornar-se pode ser conjugado por qualquer corpo, independente do seu sexo anatômico. Abriu-se com Butler, com a sua leitura para as filósofas de Jacques Derrida e Michel Foucault, uma incontornável crítica à naturalidade com que um corpo feminino torna-se necessariamente uma mulher, ou um corpo masculino torna-se necessariamente um homem. As potencialidades dessa abertura dependem, em grande medida, tanto do abandono de binarismos e estereótipos que estamos há tanto tempo lutando para desfazer, quanto do abandono biológico que fundamenta a violência na Unicamp. Para retomar o argumento inicial, o cisgênero não existe porque, para existir, depende da fundamentação de uma identidade fixa. Por exemplo, em vaginas originais de fábrica, como se houvesse uma forma que as produzisse sob um selo de autenticidade não encontrável na natureza. Né? Então, perceba-se que a posição desse texto, ele constrói uma solidariedade em relação à reivindicação da legitimidade das identificações trans, mas ela faz uma crítica ao que ela supõe ser um novo binarismo que o binário cis e trans pressupõe, né? Eu queria, então, também compartilhar com vocês um outro texto que responde a esse, deixa eu ver aqui, da Leila Dumareschi. Deixa eu ver. Cadê o comentário? Estou procurando aqui ele. Cadê? Deixa eu ver. Esse texto aqui, né? Tá indo? Compartilhando? Acho que foi, né? Tá sim, Bia. Também um textinho bem curtinho, dá para ler, né? Que eu acho que a Leila também vai num ponto, assim, bem importante, assim, né? Do que eu entendo, né? Então, também é um texto de 2014, né? Então, ela fala, né? Comentário do texto O Cisgênero Não Existe, né? No blog da Leila Dumareschi, Transliteração. Dia 10 de dezembro de 2014. A professora Carla Rodrigues publicou um texto intitulado O Cisgênero Não Existe. O texto causou alguma repercussão nas redes sociais e propus-me a conhecê-lo. O título por si só prometia uma revelação sensacional. Li, acompanhei as discussões pela internet, ponderei sobre meu conhecimento do assunto e tenho só 2 breves considerações a fazer. A professora Carla foi simpática ao repudiar veementemente a violência contra as pessoas trans. Recomendo que, da próxima vez, ao escrever uma crítica ao feminismo radical, transfeminismo ou ambos, não os misture com casos de agressões recentes. Nem que seja porque é chato demais agradecer o apoio e criticá-lo no mesmo texto. Contudo, como é mais importante repudiar a violência, espero que ela continue repudiando. Também acalmaria muito os ânimos se a professora Carla apontasse as ocorrências de cisgênero que motivaram sua crítica. Eu acho isso muito importante, né? Porque ela pressupõe um uso problemático do termo cisgênero, mas, assim, ela não localiza onde que teriam ocorrido, de fato, né, esses usos que seriam binaristas, né, ou problemáticos, né. Me pergunto a que autores ou autoras na área de transgeneridade ela dirige sua crítica. As pessoas trans cuja escrita eu acompanho não usam o termo cisgênero no sentido que a professora apontou. Acho que isso é, assim, muito importante, né? Porque ela vai no cerne da questão, né? Acréscimo feito no dia 16 de dezembro de 2014. Esse trecho é um comentário que fiz numa rede social ao texto da professora Carla. Achei pertinente acrescentar essas informações. Uma vez que a professora Carla afastou de seu discurso a discriminação e exclusão de pessoas trans, com certeza as suas colocações estão contempladas pela liberdade de pensamento. Como eu disse, né,
o posicionamento da Carla, ele é polêmico, né, mas não chega a ser autoritário como o da Sade fez, né. Todavia, o que me leva a não aceitar as conclusões é a definição de cisgênero no texto só ter uma pequena intersecção periférica com aquela presente nos discursos transfeministas brasileiros. Eu achei muito interessante a forma como ela formulou, né? Uma intersecção periférica com aquela presente nos discursos transfeministas. Né? De tal modo que vejo a polêmica está toda baseada numa polissemia equivocada. Não descarto a hipótese que grupos acadêmicos estejam usando cisgênero no sentido que a professora utilizou. Mas, como o termo tem uma comunidade de falantes interessada, da qual as pessoas trans que aqui opinam fazem parte, recomendo que revisemos e atualizemos o léxico. E que fique registrado que a terminologia cis não começa nem termina na questão da adequação a normas de gênero. É a questão da inadequação ou adequação às normas de gênero que toca em alguns pontos a história do termo nos discursos trans. A palavra cisgênero está bem longe de depender da discussão sobre a inadequação às normas de gênero para existir. Ainda que descarte este eixo temático, essa tudo o que importa na cisgeneridade para se trabalhar, né? Eu achei bem interessante a forma como a Leila faz pontuamentos assim que eu concordo bastante, né? Bom, agora vou voltar nos meus slides. Estão vendo os slides sobre feminismo radical transcludente? Então, agora a gente vai abordar essa noção esse movimento feminista que se diz radical e transexcludente, né? Perceba que, assim, de antemão, acho que é interessante pontuar que, pelo fato desse movimento ser contra a inclusão das pessoas trans, né? Existe, inclusive, o acrônimo TERF, né, que é em inglês, né? Trans Exclusionary Radical Feminist, né? E é interessante pontuar que o termo TERF, ele só foi popularizado a partir de 2008, né? Mas é claro que esses posicionamentos que a gente vê nas redes sociais, em alguns movimentos acadêmicos até, desse movimento antitrans no feminismo, ele é bem mais antigo do que 2008, né? A gente já consegue identificar ele desde os anos 70, né? No contexto estadunidense, né? Mas já é interessante pontuar que a nomeação TERF, ou essa nomeação feminista radical transexcludente, as próprias feministas radicais, elas não gostam tanto, e faz até sentido, né? Porque você está nomeando o movimento delas através do próprio termo transexcludente, né? E talvez isso seja, de certa forma, incômodo, né? Você ser lembrada, o seu posicionamento ganhar o nome daquilo que você julga luta contra, né? De certa forma. Acho que isso ajuda um pouco a gente compreender certas discussões que elas trazem, inclusive, de uma noção de TERF como sendo um insulto, né? Um pouco essa ideia de que, pelo fato de muitas transfeministas criticarem o discurso feminista trans-excludente e utilizarem, né, desse rótulo para nomear esse movimento de exclusão das pessoas trans no feminismo, e muitas vezes terem críticas bastante, assim, contundentes, e algumas podem, inclusive, né, terem insultos contra essas feministas radicais, né. Então, tem até um pouco essa ideia de que essa sigla TERF poderia ser um insulto, né. Mas eu acho que isso é uma compreensão um pouco frágil, né, porque o fato de, por mais que essa sigla, ela circule em discursos que insultem feministas radicais, eu acho que é muito frágil você considerar que a sigla em si seja um insulto, né, porque ela simplesmente descreve um posicionamento do feminismo radical que defende a exclusão de pessoas trans, né.
Então, eu acho que é meio difícil você considerar essa nomeação por si só um insulto, né? Mas elas têm esse argumento, né, que seria um insulto, né? E elas têm uma nomeação que elas gostam também de serem nomeadas como críticas de gênero, né? Eu acho que também ressoa bastante, um pouco, bastante paradoxal das alianças que elas fazem com esses discursos conservadores que colocam a noção de gênero como algo perigoso, né, como algo ruim, né? Então, elas são críticas de gênero, né? Então, e a gente vê, por exemplo, né, o movimento conservador aqui no Brasil e em diversos outros lugares do mundo, né, lutando contra tal ideologia de gênero, né? Eu acho que também, quando se luta contra o que seria essa ideologia de gênero, ou contra o que seria essa noção de gênero, as pessoas trans, elas são talvez as mais vulneráveis, porque justamente a população trans, ela não tem como não usar a noção de gênero, seja pela a noção de identidade de gênero. Então, as pessoas trans, elas usam a noção de identidade de gênero para reivindicar direitos, né? E se você critica a noção de gênero, você vai estar criticando a noção de identidade de gênero, né? De uma forma muito contundente, né? Quer dizer, a própria noção de transgênero, a noção de gênero está posta aí, né? Então, se você acha que gênero é uma coisa ruim, uma ideologia ruim, eu acho que as pessoas trans são as principais alvos, né, desse ataque, né? E porque justamente não tem como as pessoas trans não reivindicarem direitos, né, e criticarem as formas de discriminação sem usarem a noção de gênero, né? Então, se você critica a noção de gênero, você vai estar criticando o ativismo, a militância trans, né? Então, acho que isso diz muito, um pouco desses ataques antitrans que partem tanto dessas feministas radicais, quanto dos movimentos conservadores antigênero, né, de ideologia de gênero, né? Acho que pontuar um pouco isso, né, um pouco como circula, né, essa crítica à noção de gênero, né, e como ela afeta, sobretudo, as pessoas trans, né. Bom, a nomeação, né, feminista radical transexcludente, ela também permite com que a gente pense um feminismo radical que, em tese, seria trans inclusivo, né. Eu digo isso em tese porque, até onde eu saiba, a maioria dos posicionamentos de feministas radicais, que eu identifico, eles são trans excludentes, ou antitrans, ou críticos. E claro que não existe uma única posição antitrans, né, no movimento, existe um contínuo, né, desde formas mais explícitas de transfobia, de estigmatização das pessoas trans, até formas um pouco mais veladas, né. Bom, pelo que eu vejo também, eu diria que o movimento feminista radical transexcludente, ou esse feminismo radical, eu não diria que ele é, assim, a maioria, no movimento feminista, eu não diria que ele é exatamente uma posição majoritária, né? Só que é uma posição que causa bastante visibilidade em relação a uma luta antitrans, né? Então, não é pelo fato de que talvez não seja uma posição majoritária no feminismo que não deixa de ser preocupante, né? Esses posicionamentos, né? Eu vejo bastante uma certa discussão, assim, de que, por que você fala tanto sobre feministas radicais trans excludentes, um pouco essa ideia de que eu lutar contra esses estigmas que circulam nesse movimento, de certa forma, é um pouco, será que você está dando palco, né, essa lógica, assim, não dê palco para essas pessoas, né, isso também, de certa forma, se aplica um pouco por exemplo, aos conservadorismos, um pouco a ideia do bolsonarismo, né, assim, de que, será que o bolsonarismo cresceu porque a gente deu palco para o Bolsonaro, né? Eu acho que essa comparação é meio limitada, né, porque o que deu, eu vejo, se a gente vê, né, como que o Bolsonaro circulou nas mídias, né, brasileiras, né, ele circulou, por exemplo, em programas de auditório, né, muito uma coisa assim do próprio CQC na época, né. Então, eu vi algumas análises de algumas pessoas comentando assim,
é um pouco meio achismo, assim, né, de achar, olha só, o Bolsonaro, ele apareceu nesses programas e isso acabou dando mais poder a ele, né, mais visibilidade, as pessoas conheceram mais ainda o bolsonarismo e por isso que a gente acabou elegendo o Bolsonaro, né. Só que eu acho que isso não é simétrico a pensar a críticas acadêmicas que a gente faz, a esse movimento excludente, porque eu acho que também o fato da gente ignorar esses movimentos também não vão fazer com que eles deixem de causar estragos e efeitos na sociedade, né? Então a gente também tem que levar em consideração que simplesmente não falar e não abordar criticamente eles justamente reforça com que eles continuem circulando sem nenhuma crítica, né? E continuem circulando como se isso fosse um discurso aceitável, né? Então, eu acho que, nesse sentido, é importante, sim, a gente falar sobre esses movimentos antitrans no feminismo, né? Eu acho que abordar criticamente esses movimentos antitrans no feminismo seja simplesmente dar palco a eles. Eu acho que porque se a gente simplesmente deixar passar batido, cada vez mais as pessoas vão tendo a impressão de que esses posicionamentos são legítimos, né? E não é bem assim, né? Existem críticas a eles, né? Bom, eu poderia apontar 2 obras acadêmicas, assim, que são mais relevantes, que eu identifico, que sustentam esses posicionamentos antitrans, né, no Radfem, né? Que é no final dos anos 70, né? The Transsexual Empire, o Império Transsexual, né? Da Janice Raymond, né? Em que ela, em 94, ela faz uma nova introdução a esse livro, né? A Janice Raymond, eu vejo que ela não continuou a falar muito sobre as questões trans depois dessa edição dos anos 90, né? Só que o livro dela assim, até hoje ele meio que consolidou o que as feministas radicais entendem sobre estereótipos de gênero e socialização e como essas noções circulam contra as pessoas trans. Então, desde essa época, é interessante ler esse texto, né, de 1979 e ver com que o que circula nas redes sociais hoje em dia, você encontra lá, né, nesse livro de 1979, né, o que é bastante, assim, surpreendente, em certo sentido, né, como um livro estadunidense, publicado em 1979, tem tanto a ver com o que circula aqui no Brasil, né, em relação a blogosfera de feministas radicais trans excludentes, assim, é até um pouco surpreendente, né. E, mais recentemente, né, a Sheila Jeffers, né, com o livro Gender Hurts, né, em 2014, né, eu acho que ela traz uma atualização, né, desses posicionamentos trans excludentes no feminismo radical, né, com essa publicação, né. E o trabalho da Sheila Jeffers, ele perdura até hoje, né, porque a Sheila Jeffers, ela articula, né, essa associação Women's Human Rights, né, Campaign, né, essa WHRC, né, e ela continua ativa na militância antitrans em nome do feminismo, né, até hoje, né. Bom, para a gente compreender também o feminismo radical transexcludente, a gente também tem que levar em consideração que a identidade lésbica nesse movimento também é bastante reivindicada, né. Então, muitas lésbicas se identificam, muitas feministas radicais transexcludentes se identificam como lésbicas, são lésbicas, ou dizem em nome do feminismo lésbico, né, ou dizem em nome das lésbicas, né. Mas não apenas, né, interessante também, no Reino Unido tem uma comunidade, que é uma comunidade só para as jovens mães, né, e um fórum online, né, e inclusive tem várias reportagens que mostram como esses fóruns online de jovens mães, nesse caso são mulheres heterossexuais, né, como que elas também articulam muito essa noção de um feminismo, um movimento de mulheres antitrans, também um pouco, também tem essa comunidade de mães, assim, que não são necessariamente mulheres lésbicas, né, nesse caso. Não são apenas as mulheres lésbicas que são feministas radicais, são excludentes, né. Bom, existe então uma percepção, assim, bastante presente de que mulheres trans estão invadindo os espaços femininos ou feministas, né.
E existe, a gente também tem que levar em consideração que essa noção de necessidade de excluir as mulheres trans também tem bastante a ver com a noção do separatismo lésbico, né? Porque essa ideia de que as mulheres lésbicas tinham que criar uma comunidade entre elas, né? E as mulheres trans poderiam ser invasoras, né? Elas poderiam ser penetras, né? Inclusive na forma como elas poderiam enganar as mulheres cis, que elas são mulheres cis também, né? Pelo fato de mulheres trans lésbicas não dizerem que são mulheres trans, isso estaria enganando elas, né? Isso seria uma forma, uma agressão, né, a essas mulheres lésbicas, né? Existe muito essa noção de que pessoas trans enganam as outras, né? E isso também está bastante presente, né, em vários desses discursos, né? Vale ressaltar que no livro da Janice Raymond, de 1979, ela já tem um capítulo exclusivo para falar sobre agressão, falar sobre a questão das mulheres translésbicas. Então, ela faz toda uma caracterização das mulheres translésbicas como um perigo para o feminismo, né, para os espaços, né, das mulheres. Então, desde essa época já tinha essa questão do perigo de mulheres translésbicas se infiltrarem nesses espaços, né. Bom, então, atualmente existem organizações feministas radicais que elas lutam contra vários direitos de pessoas trans, como nos Estados Unidos, particularmente, né, esses grupos, eles lutam contra o reconhecimento jurídico da autodeterminação identitária, né, elas lutam e fazem diversos processos contra, quando se fala em questões de acesso ao banheiro, né, quando a gente fala sobre políticas que visam proibir a discriminação de pessoas trans em ambientes de trabalho, elas sempre vão fazer ativismo contra, né, essas questões jurídicas, né. Inclusive, é importante pontuar isso, porque em alguns discursos eu vejo circular um pouco essa ideia de que, o feminismo radical, ele não seria verdadeiramente transfóbico, porque ele seria apenas uma luta das mulheres, pensando na especificidade das mulheres cisgêneras. Então, isso não seria transfóbico, né, por si só, né, apenas criar um movimento de mulheres, o feminismo radical seria um movimento apenas para defender o direito das mulheres, né. Mas a partir do momento em que o feminismo radical antagoniza os direitos trans com os direitos das mulheres, ele acaba sendo transfóbico, porque o feminismo radical acaba ou seções do movimento acabam militando contra os direitos das pessoas trans, contra o movimento trans, né, e acaba reiterando vários estigmas em relação às pessoas trans, né. Então, eu não considero muito essa ideia de que o feminismo radical apenas luta em relação às especificidades das mulheres cis. Não, alto lá. Parte significativa desse feminismo radical luta contra as pessoas trans, luta contra o acesso de direitos, né? Porque justamente o feminismo radical, ele concebe os direitos trans como uma ameaça ao próprio feminismo, né? Então, não tem, acho que essa argumentação, ela é bastante frágil, né? Vale a pena falar que esses posicionamentos antitrans, eles não estão apenas presentes em nome do feminismo. Existe uma desarticulação, uma reivindicação de desarticulação do movimento trans no próprio movimento LGBT, ou no movimento que se propõe a lutar pelas pessoas LGBT, em relação à orientação sexual, né? Então, por exemplo, a gente vê esse LGBT Alliance, né, que é um movimento que surgiu no Reino Unido, né, que justamente reivindica tirar a letra T da sigla, né, então fazem uma aliança LGB, né, e não preciso nem dizer por que é um posicionamento antitrans, né, porque propõe desarticular a luta em relação às minorias sexuais, no que diz respeito à orientação sexual, da questão da identidade de gênero, né, mas por meio de justificativas transfóbicas, né, ou bastante cisnormativas, né. E, inclusive, é interessante pontuar que esse movimento, essa aliança, ela surgiu no Reino Unido, só que ela também, ela mesma
fala que tem várias filiais, não sei, ao redor do mundo, né? Inclusive no Brasil, né? Então se vocês procurarem no Facebook, vai ter essa frente LGB, né? Inclusive, eu acho bastante curioso que na tradução, eles não traduziram como Aliança LGB, né? O único país que mudou a tradução foi o Brasil, né? E eu vejo que, como que talvez a gente pode explicar isso, né? Porque foi bem na época que estava saindo aqui no Brasil aquela notícia que o Bolsonaro estava tentando criar o partido dele, né? Aliança pelo Brasil, né? Ele estava tentando conseguir votos, né? E ele não conseguiu, né? Criar esse partido dele, né? Só que eu não sei, né? É uma hipótese, né? Que talvez, em vez de traduzir como aliança LGB, porque talvez ressoaria um pouco, né? Essa coisa do aliança pelo Brasil do Bolsonaro, né? E aqui no Brasil eles fizeram a tal frente LGB, em vez de falar em aliança, colocaram o nome de frente, né? Para talvez não parecer que tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro, né? Mas acho que isso é bastante sintomático, né? De você talvez não querer usar esse nome aliança para não querer ser identificada como um ideal bolsonarista, né? Para não querer se identificar, né? Porque na teoria as feministas radicais trans-excludentes não gostam de ser associadas com os conservadores, né? Inclusive elas querem dizer que as pessoas trans são o verdadeiro movimento conservador, né? Porque tem essa ideia de que as pessoas trans, elas reforçam os estereótipos de gênero são conservadores, então, na verdade, é o movimento trans que é conservador, e elas são as revolucionárias, as verdadeiras revolucionárias, né? Mas, na verdade, a gente vai ver que elas não têm tantos escrúpulos assim, se elas precisam se aliar, principalmente no contexto estadunidense, né? Elas não tiveram tanto escrúpulos em se aliar com conservadores cristãos para tentarem barrar os direitos trans, né? Como eu vou mostrar daqui a pouco, né? Então, elas não gostam de ser associadas, mas é um pouco uma política de aliança, assim, a gente tem um inimigo em comum, e esse inimigo em comum são as pessoas trans, então elas se aliam, sim, de forma pragmática com conservadores cristãos para tentar barrar os direitos trans. Felizmente, não foram ações, assim, que conseguiram tanto sucesso, né, ações jurídicas, né, em diversos casos jurídicos dos Estados Unidos, né, só que é significativo, né, o impacto, ou o possível impacto, né, dessa aliança, né, desses discursos, né, contra o avanço, né, dos direitos trans, né. No Brasil, a gente tem alguns blogs, assim, bastante notáveis dessa corrente, né, como QG Feminista, Blogueiras Radicais, Arquivo Radical, Photon Relic, radifem.info, né, são em língua portuguesa, né. Bom, então, a Sharon Greene-Smith, né, ela fala, né, essa relação, né, entre as TERFs e o conservadorismo cristão, né. Então, ela fala, né, descobrimos que, no geral, as vozes feministas antitrans são mais impactantes nos níveis regulatórios e administrativo quando suas narrativas são usadas para justificar a defesa antitrans da direita cristã. No tribunal, apesar das feministas antitrans apresentarem relatórios e promoverem comícios, seus argumentos são menos persuasivos, indicando que sua influência é em grande parte através do reforço da defesa do direito cristão, mas não resiste ao escrutínio legal, mesmo por juízes mais conservadores. Em suma, a defesa feminista antitrans não é eficaz por si só, mas como parte de uma rede maior de organizações antitrans e líderes de pensamento, o feminismo antitrans fornece um apoio importante. Eu acho interessante abrindo um parênteses, né, essa nomeação de, em vez de pensar um feminismo excludente, pensar um feminismo antitrans, né, porque quando a gente fala um pouco dessa ideia desse feminismo que defende a exclusão de pessoas trans, eu vejo bastante recorrente um pouco no discurso dessas feministas a ideia de que
que as mulheres trans estariam reivindicando uma inclusão no movimento feminista, não sei, no sentido do enquadramento da questão, assim, de que, elas entendem as mulheres trans como homens, e hoje em dia, os homens estão querendo ser incluídos no movimento feminista, e nós apenas queremos manter o nosso feminismo focado nas nossas próprias questões, né? Então, elas constroem um pouco essa ideia de que as mulheres trans estão querendo abusar dos esforços das mulheres feministas, né? Porque se a gente reivindica uma inclusão, é como se a gente tivesse, como se a gente fosse incluída, como se a gente fosse excluída, mas tivesse que depender da boa vontade e dos esforços dessas feministas cis para que a gente fosse incluída, né? Só que eu acho que esse enquadramento, na verdade, ela justamente pressupõe que um pouco essa incapacidade das mulheres trans em se organizarem por elas mesmas, né? A gente não tá, quer dizer, quando a gente fala sobre a inclusão das pessoas trans no feminismo, a gente não está, assim, pedindo para que as feministas cis nos incluam e para que elas garantam esforços, né? As transfeministas também constroem por si só essa articulação com o feminismo. Então, a gente não depende da inclusão das feministas radicais no feminismo para que a gente seja representada. A gente também consegue construir o nosso próprio movimento, né? Então, de certa forma, meio que infantiliza, né, as mulheres trans, para dizer que as mulheres trans estão sendo meio que folgadas, né, para abusar dos esforços das feministas radicais, né? Então, tem um pouco essa caracterização, né, bem equívoca, né, para justamente reforçar essa ideia de que mulheres trans não deveriam ser incluídas no feminismo em geral, né? Um pouco dessa ideia de que, que mulheres cis não precisam, que tem que fazer os esforços apenas por elas mesmas, e que mulheres trans estariam sendo folgadas, entre aspas, assim. Que, na verdade, também uma ideia bem estigmatizante, né, das mulheres trans, né. Então, tem um exemplo bastante paradigmático, né, dessas alianças, né, desses grupos feministas radicais trans excludentes e de grupos cristãos conservadores, né? No caso do Gavin Green, né, que foi todo um processo judicial super longo, assim, acho que teve 4 anos assim, de processo em relação ao uso do banheiro por ele, né? O Gavin, ele é um moço trans que ele foi impedido de usar o banheiro masculino nas escolas, e ele abriu um processo judicial que se estendeu por vários anos, assim, foi bastante longo, assim. O desfecho do caso foi, assim, a favor do Gavin, né? Só que foi tão longo que ele já tinha, assim, inclusive, saído da escola, né? Mas foi um processo importante, né? Que reconheceu a importância das escolas criarem espaços inclusivos para as pessoas trans, né? Em relação ao uso do banheiro, né? Então, teve essa aliança desse grupo Wolf, né? Desse Family Policy Alliance, né? Então, trazendo aqui a fala de uma Radfem, né, sobre como elas entenderam essa aliança, então, que a princípio pode ser inusitada, né. Então, cristãos pró-família e feministas radicais podem não concordar sobre muita coisa, mas concordam que redefinir sexo para significar identidade de gênero é uma mudança verdadeiramente fundamental na lei e na sociedade americanas. Também retira a privacidade das mulheres, ameaça sua segurança física, prejudica os meios pelos quais as mulheres podem alcançar a igualdade educacional e, em última análise, trabalha para apagar a própria existência das mulheres. Isso não apenas revoga os próprios direitos e proteções que o Congresso promulgou especificamente para garantir o acesso das mulheres à educação, mas também faz, a fim de estender o título 9, né, o 9º, para cobrir os homens que afirmam ser mulheres. Então, né, perceba que esses grupos, né, as feministas radicais, elas não concordam com os conservadores em temas, por exemplo, como aborto ou como casamento igualitário, mas elas falam que, em relação a questões como prostituição, pornografia e as questões das pessoas trans, eles conseguem fazer políticas de aliança, né, porque eles compartilham de posicionamentos, né.
e perceber como tem essa questão de criar esse antagonismo, né? Um antagonismo muito equívoco, né? Estigmatizante de pensar que os direitos da população trans, então, se a gente, o que estava sendo discutido aí, é assim, se as pessoas trans, elas, se a Constituição americana, né, ela prevê que os cidadãos não podem ser discriminados em relação ao sexo, né, e, por exemplo, em ambientes de trabalho, né, existe amparo constitucional para que as pessoas trans não sejam discriminadas em ambientes de trabalho, então, é meio que isso que está sendo em questão, né, sobre incluir as pessoas trans na noção de sexo, né, e essas satisfeitas, elas argumentam de forma super equívoca que se você incluir as pessoas trans, né, em medidas contra a discriminação, né, você está prejudicando o direito das mulheres, né. Eu acho que, inclusive, tem essa ideia bastante equívoca de que se você respeitar a autodeterminação identitária das mulheres trans, tem essa ideia de que, primeiro que elas consideram mulheres trans como homens, e homens são vistos pelas Sadifens como abusadores em potencial. Então, elas veem também as mulheres trans como abusadores em potencial. Mas elas também elas conceituam essa ideia de que se você respeitar a autodeterminação identitária, supostamente homens vão usar desse princípio para invadirem os espaços de mulheres, como banheiros, né, e vão abusar de mulheres cis, né, nos espaços que deveriam ser exclusivos para as mulheres, né. Então, tem sempre esse enquadramento do perigo, né. Então, os direitos trans, eles são sempre, assim, vistos como a questão, o perigo, e que os homens são perigosos, os homens representam um perigo para as mulheres trans são homens, então, elas não podem ser consideradas mulheres, né. Mas é interessante, assim, sempre desmembrar um pouco essa discussão, né, porque o fato de eu respeitar o princípio da autodeterminação identitária não significa que eu vou estar dando aval para que homens mal intencionados se utilizem desse princípio, né, são coisas diferentes, né. Você, inclusive, ressoa um pouco, né, dessa questão de pensar da questão da fraude, né, se você respeita a questão, a importância do princípio da autodeterminação identitária, você não pressupõe que as pessoas vão utilizar a priori desse princípio para fazer algo desonesto, né. Quer dizer, fazer algo desonesto é um caso excepcional. Você pode, sim, fazer medidas para combater o que seria um abuso da lei, né. Mas perceba que tem uma coisa meio equívoca aí, né, de pensar mulheres trans como homens e homens perigosos, né. Porque se a gente for ver, de fato, muitas... no caso do banheiro, por exemplo, né, acho que eu comentei isso ontem, né, de que o fato das mulheres trans serem permitidas o acesso ao banheiro feminino, não existe nenhuma evidência de que isso, de fato, prejudicou a segurança das mulheres, né, ou de que os homens estariam alegando serem mulheres trans para unicamente abusar das mulheres, né. Quer dizer, o crime de abuso, o crime de estupro, o crime de violência, né, ele já é tipificado, né, ele já é um crime, né. Você não precisa achar que existe um tipo específico de crime, uma forma específica de violência de homens contra mulheres que vão se utilizar do princípio da autodeclaração identitária das pessoas trans, não, né. Acho que isso é uma grande retórica para barrar o acesso, né, aos direitos trans, né, porque isso justamente toda essa retórica desconsidera as violências que decorrem justamente do fato das identidades trans não serem reconhecidas, né, isso, obviamente, ignora, né, as situações de discriminação, as situações de violência concretas que decorrem do fato da autodeterminação identitária não ser respeitada, né.
E também tem uma fala super curiosa, né, em relação de uma conservadora cristã, né, que ela quer dizer, né, se ela usa como se fosse da evidência de que se feministas radicais e conservadores cristãos estão se aliando contra com o mesmo objetivo, quer dizer que o que eles lutam contra deve ser realmente errado, né? Então, quer dizer, né, o quanto algo deve estar errado para uma organização cristã pró-família e uma organização feminista radical se oporem a isso conjuntamente, né? Então, como se isso fosse evidência de que os direitos trans fossem equivocados ou errados, né? Como se, né, partem um pouco, né, dessa ideia de que é uma aliança espúria, uma aliança inusitada, né, para supostamente reforçar essa evidência de que os direitos trans são absurdos, né. Bom, eu queria, então, agora analisar um pouco, destrinchar um pouco, assim, do discurso do Radfem, né. Ao longo desses anos, né, consegui identificar, assim, alguns elementos, assim, que são bastante recorrentes, né, desse discurso, né. Que elas querem justificar justamente essas posições antitrans ou críticas do movimento trans, né? E o que mais aparece é o seguinte, né? Então tem essa tabela que eu fiz na esquerda e na direita, né? Então, elas falam, é bastante recorrente, assim, a gente pode inclusive pensar que esses enunciados, eles acontecem de forma, assim, concreta, né? Mas eles são, assim, têm um caráter tão repetitivo que a gente pode até pensar que eles são, assim, elementos de saber de uma formação discursiva, assim, digamos assim, né? Então, elas falam, né, principalmente em contextos em que elas se mostram em relação à polêmica, em relação ao movimento trans, né? Então, elas falam, por exemplo, ser mulher não é um sentimento, né? E o que está muitas vezes implícito nisso, né? Quando uma Radfem fala esse tipo de enunciado, num contexto em que questões trans, em que a identidade trans é um tópico, né? Então, existe um implícito aí, né? Existe a projeção de um outro discurso, né? Eu acho que aqui vale muito um pouco do que eu já falei ontem, né, em relação a gente sempre pensar, compreender um discurso a partir do que ele não diz, a partir dos implícitos, né? Então, se elas falam que ser mulher não é um sentimento, e esse posicionamento ele é usado no interior de se opor a um outro posicionamento de forma polêmica, né? Então, ela projeta, esse enunciado projeta, né, uma outra posição que seria das transfeministas, né? Seria considerar que, então, ser mulher é um sentimento. Então, ela projeta um posicionamento transfeminista, segundo o qual ser mulher seria um sentimento, né? Quer dizer, se a Radfem diz que ser mulher não é um sentimento, então a gente supõe que existam algum discurso, algum posicionamento que diga que ser mulher é um sentimento, né? E eu coloquei esse X justamente para dar conta de que a quem ela se opõe, justamente o movimento transfeminista, então seria um pouco essa ideia de que, então, para as mulheres trans, seria a ideia de que as mulheres trans defendem que ser mulher trans é um sentimento, né? E perceba que isso, na verdade, a gente não vai encontrar isso no movimento trans dessa forma, assim. A gente não vai encontrar com tanta facilidade no transfeminismo ou no movimento em relação às pessoas trans, de simplesmente dizer que ser mulher é um sentimento, né? A gente vai encontrar, assim, em questão da identidade, a gente vai encontrar formulações que reivindicam, sim, a noção de identidade, mas não de sentimento, né? E nem de estereótipo também, né? Que também que é bastante usado, né? Quer dizer, a gente não está falando que as mulheres trans, elas não usam essa noção de sentimento, né? Mas ela, pelo fato das Radfems usarem esse enunciado, ele pressupõe, né? De uma forma equívoca, né? E seria uma forma, assim, o Manguenot fala um pouco sobre isso, né, da forma como, nas polêmicas, né, quando existe uma polêmica discursiva, né, de um posicionamento contrário ao outro aqui, uma polêmica é quando tem dois posicionamentos antagônicos, né, polarizados, né, e ele diz que é próprio de uma posição
deturpar a posição do adversário, né? Então, a gente poderia identificar aí essa noção de simulacro, né? Que você, um discurso, ele só consegue representar o discurso adversário através de uma distorção a partir do próprio posicionamento, né? Então, acho que a gente poderia observar nessa noção de que supor que mulheres trans acham que ser mulher é um sentimento como um simulacro das posições transfeministas, né? Isso também acontece, né, quando elas falam, né, ser mulher não é um estereótipo, então tá pressupondo, então, que ser mulher trans é um estereótipo, né? Perceba que esse posicionamento, na verdade, é justamente o que elas defendem, né, que ser mulher trans é sim um estereótipo, né, ou que supostamente que mulheres trans dependem de reiterarem estereótipos de gênero, né, para basear a identificação de gênero delas, né, mas não apenas isso, né, mas como se a identidade, como se tudo, como se a identidade em si das mulheres trans dependesse de um estereótipo e não e fosse uma coisa, dependesse só disso, né, como se tivesse uma relação de causalidade, né, como se a identidade trans, ela decorresse como efeito de estereótipos normativos, né. Também tem aquele enunciado, né, ser mulher não é calçar nossos sapatos. Então, será que, então, existe alguém que defenda que ser mulher é calçar nossos sapatos, né, sapatos femininos, né? Então, teria um posicionamento que defenderia isso, né? Não, né? É um simulacro, né? Ser mulher não é uma identidade, né? Então, ou ser mulher não é uma escolha. Isso também as pessoas trans, elas não defendem que as identidades trans sejam uma escolha, né? Então, isso também a gente consegue ver que é um simulacro, né? E perceba que também uma forma bastante recorrente delas se oporem, né, às questões das mulheres trans, né, é pensar que ser mulher é uma imposição, né, para elas, né, e o que isso diz de implícito é que, supostamente, então, ser mulher trans não é uma imposição, né? Porque justamente pelo fato da identidade trans ser uma identidade, isso dá a ideia de que, então, as mulheres trans escolhem ser mulheres trans, né? Percebe que tem esse jogo, né, de significações, né, que é bastante equívoco, né? Não é pelo fato das pessoas trans mobilizarem a noção de identidade que a identidade seria simplesmente uma escolha, né? No discurso transfeminista, não tem essa relação, né? Pelo fato de ser uma identidade, de ser uma escolha, né? E também tem essa noção de ser socializada, né? Então, enquanto as mulheres cis seriam socializadas como mulheres, as mulheres trans não seriam socializadas como mulheres, por isso que elas não seriam mulheres de verdade, né? Eu trago agora um pouco, também assim, para sistematizar um pouco, né, um pouco do que significa as radifems, né, o pensamento radifem, né. Eu montei uns silogismos, assim, que eu acho que sintetiza bem, né, o posicionamento delas, né. O que é um silogismo, né? O silogismo, ele já foi pensado na filosofia e na lógica, né, tem na história da filosofia desde Aristóteles, né. Então, é um tipo de raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de duas proposições, premissa, das quais se obtém, por inferência, uma terceira, que seria a conclusão, né? Então, por exemplo, né, a primeira premissa, todos os homens são mortais. A segunda premissa, os gregos são homens. E você consegue, então, concluir, a partir dessas duas premissas, uma terceira premissa que é necessariamente verdadeira. Logo, os gregos são mortais, né? Então, na história da filosofia e da lógica, existe todo um estudo para você fazer o silogismo para que ele seja verdadeiro, né? Porque existem formas de fazer um silogismo que a conclusão ela não é necessariamente verdadeira, né? Então, são equívocos, né? De raciocínio. Então, a lógica, ela estudou sistematicamente como você fazer um silogismo de forma correta, né, para que, a partir de duas premissas, a terceira conclusão seja necessariamente verdadeira, né.
eu tentei sistematizar, assim, duas premissas por meio do qual se conclui uma terceira premissa no Rashfin, né? Para ver como que elas pensam, né? Mas que justamente essas premissas, elas são questionáveis, né? Porque, então, quer dizer, a gente não está falando no puro, como a gente está no campo do político, né? A gente está no campo da disputa, né? A gente disputa justamente, não é apenas uma questão da lógica formal, né? Desses enunciados, né? Mas é uma questão política, né? É uma questão, quer dizer, claro que é interessante toda a história da filosofia informalizar a lógica por meio do qual você tira conclusões necessárias a partir das premissas, né? Mas a questão a gente está justamente discutindo as premissas, né? Então, por exemplo, né? Gênero é uma forma de dominação, opressão contra as mulheres. Essa é uma premissa. A segunda premissa. O movimento trans reivindica o gênero por meio da noção de identidade. Então, a conclusão que a gente chega é: o movimento trans reitera a dominação e opressão contra as mulheres. Outra premissa bastante comum, né? O feminismo radical reivindica a abolição de gênero. O feminismo trans não reivindica a abolição de gênero por defender o reconhecimento da identidade de gênero. Logo, o feminismo radical é antagônico ao movimento trans. Outro silogismo, né? Os critérios diagnósticos para o acesso aos procedimentos médicos de alteração corporal relacionados à transição de gênero exigem a aderência aos estereótipos de gênero. O feminismo radical luta contra os estereótipos de gênero. Então, logo, o acesso aos procedimentos médicos de transição de gênero é inconsistente com os valores do feminismo radical. Bom, como que a gente pode questionar esses silogismos, né? Então, eu não sei, eu elenquei aqui enunciados que vão justamente ir contra essas premissas, né? Quer dizer, o reconhecimento da legitimidade das identidades trans não são formas de opressão de gênero, né? Então, quer dizer, não é porque tem a mesma palavra, né? Identidade de gênero e opressão de gênero, que são coisas iguais, né? Não é porque eu reivindico a identidade de gênero que eu estou reivindicando uma opressão de gênero, né? As defesas, elas são bastante eficazes em fazer esse jogo de linguagem, né? De associar. Então, pelo fato das pessoas trans reivindicarem identidade de gênero, nessa ideia de que elas estão reivindicando uma opressão contra as mulheres, né? Mas a gente não tem que achar que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque identidade de gênero não é sinônimo de opressão de gênero, né? E o fato de eu reivindicar o reconhecimento da legitimidade dessa identidade trans, eu não estou perpetuando uma forma de opressão, né? Contra quem quer que seja, né? Ao contrário, né? A negação do reconhecimento da identidade de gênero é, em si, uma forma de opressão de gênero que deveria ser combatida, né? Ao contrário. A luta pelo reconhecimento da identidade de gênero das pessoas trans é uma forma de resistência contra uma forma de opressão de gêneros, né? Contra a transfobia, contra o sexismo e a transfobia, né? Então, quer dizer, perceba que realmente são posições antagônicas, né? Na forma de reconhecer o que é uma opressão de gênero, né? Você recusar a identidade de gênero é, em si, uma violência de gênero, né? E o que elas fazem é o contrário, né? Reconhecer o gênero é uma opressão de gênero. Não, né? E em relação àquele terceiro silogismo, né? Isso eu vou falar mais amanhã, né? Na aula que vem. Em relação aos critérios diagnósticos e o acesso aos procedimentos médicos de transição de gênero, né? O fato dos critérios diagnósticos exigirem, muitas vezes, a aderência aos estereótipos de gênero, quer dizer, a gente sabe que, historicamente, as pessoas trans, elas tiveram que reproduzir os estereótipos de gênero para serem reconhecidas como verdadeiras pessoas transexuais, né? Para que elas pudessem acessar essas formas de transição de gênero. Mas, justamente, o movimento pela despatologização das identidades trans questiona o acesso aos procedimentos médicos ao diagnóstico. Então, justamente,
o acesso à posição transfeminista, ela justamente questiona essa exigência de estereótipos, essa exigência de diagnósticos que prescrevem esses estereótipos, né? Porque justamente as pessoas trans, elas buscam uma maior autonomia das pessoas trans, né? Então, o acesso às alterações corporais não deve estar baseado em critérios diagnósticos baseados em estereótipos de gênero, né? Que é justamente a luta pela despatologização, das identidades trans, é uma luta pelo reconhecimento de uma diversidade das identidades trans para além dos estereótipos de gênero. Quer dizer, o acesso aos procedimentos médicos não deve estar condicionado a esses estereótipos de gênero, né? Bom, então, agora um pouco, sistematizei um pouco o que eu entendo dessa problemática em relação aos estereótipos de gênero, né? Então, eu vou ler, né? Então, alegar sistematicamente que mulheres trans reforçam o estereótipo de gênero subentende que mulheres trans, de alguma outra forma, deveriam subverter esses estereótipos. Essa expectativa por subversão de gênero, mesmo que tácita, é designada por Serrano como subversivismo, né? A perspectiva subversivista não coincide com a das próprias pessoas trans a respeito de suas identidades, pois além de não cultivarmos a mesma expectativa de subversão para com a identidade de gênero de pessoas cis, o subversivismo estabelece uma hierarquia de valores, na qual as identidades vistas como mais conservadoras são inferiorizadas. O subversivismo contrasta com uma posição transfeminista, segundo a qual entende que a expressão de gênero de pessoas trans, ao contrário, não deve ser avaliada como legítima em virtude da sua suposta capacidade de subverter normas de gênero, né? Pessoas trans, antes de tudo, querem habitar o espaço social sem terem constantemente seus gêneros avaliados, né? E aqui também vale toda a consideração que eu fiz na aula passada em relação na verdade, essa ideia de que pessoas trans reforçam estereótipos de gênero expressa um viés, né, de confirmação, né? Um viés que vê o gênero das pessoas trans como a partir de traços marcados, né? E ignora que pessoas trans também reforçam estereótipos de gênero, e nem por isso a gente questiona a identidade das pessoas trans da mesma forma como a gente faz com a das pessoas trans, né? Culpabilizar as pessoas trans pelos estereótipos de gênero dificulta a compreensão das razões pelas quais as pessoas trans realmente utilizam-se de estereótipos de gênero para terem reconhecidas a legitimidade de suas identidades de gênero, né? Justamente como um mecanismo de compensação da negação prévia da autenticidade da identidade trans, né? Quer dizer, né, se a gente, em modelos mais patologizantes no cuidado com a saúde trans, né? Por que as pessoas trans reforçariam um estereótipo de gênero, né? Justamente porque se elas não reforçarem estereótipos de gênero, elas podem não conseguir terem acesso aos procedimentos de alteração corporal, né? Então, quer dizer, existe um motivo por meio do qual as pessoas trans podem ter que ser, inclusive, obrigadas a reforçarem ou performarem estereótipos de gênero, né? Então, continuando, né? Então, isso é culpabilizar as pessoas trans, né, por esse mal, né, que as ciências radicais compreendem os estereótipos de gênero como, assim, a encarnação do mal na Terra, né. Se você culpabiliza as pessoas trans, né, você, por esse mal, né, você também ignora a própria diversidade da expressão de gênero entre as pessoas trans que vão além dos estereótipos de gênero com o qual se identificam, né. E aí também tem uma discussão super equívoca, né, porque se justamente a gente visibiliza mulheres trans que não performam estereótipos de feminilidade, justamente pessoas, exatamente, da mesma forma que mulheres cis podem gostar de coisas consideradas masculinas, mulheres trans também podem gostar de coisas consideradas masculinas, né? E quando a gente lembra a Satisfens desse detalhe, né, daí justamente elas usam isso de forma para justamente voltar a negar a identidade trans, a identidade feminina das mulheres trans, ao associarem elas com homens. Então, se as mulheres trans gostam de coisas consideradas masculinas, é porque elas são, na verdade, homens, né? Então, perceba que é um jogo, na verdade, de cartas marcadas, né? As mulheres trans são homens, porque se elas gostam de coisas masculinas, é porque isso, na verdade, elas são homens, e a identidade trans é uma farsa. E se elas gostam de coisas estereotipicamente femininas,
elas também são homens, porque isso seria apenas um estereótipo, e isso não, o estereótipo de gênero não é a verdadeira socialização feminina, né? Então, é um jogo de cartas marcadas, né? Bom, utilizar-se de estereótipos de gênero para ter a sua identidade trans reconhecida não implica a adesão a um posicionamento político, segundo o qual todas as pessoas devem corresponder compulsoriamente aos estereótipos para terem suas identidades reconhecidas, né? Quer dizer, é falacioso supor que pessoas trans sejam conservadoras pelo simples fato de elas reproduzirem determinados estereótipos de gênero. Quer dizer, se uma mulher trans, ela reproduz certos estereótipos de feminilidade, isso não significa que ela defenda um posicionamento político de que todas as mulheres trans devem usar esses estereótipos de gênero para serem reconhecidas como mulheres. Nada a ver. Uma coisa não implica na outra, né? E o discurso Radfem, ele quer dar a entender isso, né? Pelo fato de pessoas trans reproduzirem estereótipos de gênero, elas aderem a noções normativas de gênero, né? O que não é necessariamente verdade, né? Não é pelo fato de alguém utilizar esses estereótipos de gênero que eu estou defendendo que os estereótipos de gênero têm que ser uma norma para que todas as pessoas sigam eles, né? Uma coisa não implica na outra, né? E justamente a Radfem querem dar a entender que uma coisa implica na outra, o que é falso, né? Bia, Yala, aqui, eu acho muito interessante quando você levanta esse ponto, porque uma pessoa trans construir uma estética, uma identidade, uma aparência que se aproxime, digamos, entre aspas, desse estereótipo de gênero, não tem a ver justamente com coadunar, né, ou compactuar com um pensamento conservador, né, e eu acho isso muito importante pensar que é muito mais importante pensar a consciência das pessoas em relação ao gênero do que a questão de se resumir a uma aparência, assim. Então, sim, eu acho isso exatamente. muito produtivo para a gente pensar Sim, porque eu acho que muitas que vezes passa batido, né? Como se fosse uma coisa levasse a outra, né? porque parece que toda essa discussão que elas fazem está reduzida apenas à aparência, mas não um contexto do qual as pessoas estão inseridas. Porque eu acho que tem até um texto que você cita um pensador queer norte-americano de que a gente não é levadas e levades a criar nossas autenticidades, mas criar uma versão de nós mesmos para a gente sobreviver nesse mundo cruel de opressão cissexista, transfóbica. Eu não lembro o nome desse autor, mas ele foi bem citado nesse mês de orgulho das identidades LGBTs, né? Então, eu pensei e fico pensando e fico refletindo sobre isso, assim, o quão é Sim, mais importante pensar o contexto que as pessoas estão inseridas, a formação, o discurso, a consciência das pessoas, do que parar na estética, na aparência das pessoas. E aí eu acho que se a gente para na aparência das pessoas, a gente perde o contexto, a história, a trajetória das pessoas, né? Então a gente deslegitima essa trajetória, né? perfeito, Yala, sim. E, bom, gente, eu estava lendo e quem quiser, também aquela coisa, né? Se alguém quiser comentar, pode me interromper, fica à vontade, né? Agora porque eu fico vendo a minha apresentação, eu fico, né, bitolada em falar tudo, né? E acabo esquecendo que talvez as pessoas possam querer fazer comentários também, né? E aqui no chat também, né? Tem um texto, né, acho que um comentário anterior, né, em relação que a gente estava discutindo o cis não existe, né? Tem um texto do Vladimir Safato dizendo que não existe hétero. E eu lembro desse texto que gerou um texto em resposta, né? Gerou uma discussão, né? Eu acho que também tem um paralelo bem interessante em relação a isso, sim. Do Bruno Reis, né? Comentário do Bruno Reis. E o Bruno Reis também comentou, né? A Butler dá o exemplo da língua em uma entrevista para falar de algo que é construído e nem por isso é completamente abstrato e não regula a nossa vida, sim, sim.
E também a Butler, eu lembro que ela foi, acho que, ela foi interrogada em relação ao que ela achava do termo cis, né, e ela falou que reconheceu que é um termo relevante, né, para a gente pensar, para a gente produzir análises, né. Ela não foi nessa ideia de que, o termo cis é uma besteira, né. Então, eu achei interessante também lembrar disso, né. E vocês têm, alguém quer fazer algum comentário, alguma ideia, ou suscitou alguma coisa? Bia, deixa eu só fazer uma dúvida. Na verdade, é um comentário que eu ouvi, que eu achei Sim. bem interessante, que eu, enquanto homem cis, nunca tinha passado na minha cabeça isso. A Letícia Lange, né, que é uma psicóloga trans, tal, que tem um livro que eu acho muito legal, que é O Corpo da Roupa. Eu estava vendo uma palestra dela e ela falou que a questão dessa reprodução dos estereótipos de gênero, né, por pessoas trans, que aí também passa pela questão da passabilidade, tem muito a ver também com a questão de segurança e integridade física das pessoas, porque, assim, mulheres trans e travestis que têm alta passabilidade, em princípio, sofreriam menos, né, estariam menos sujeitas a sofrerem abusos, porque homens machistas, LGBTfóbicos, etc., não identificariam nessas pessoas, né, potenciais inimigos, né? Enquanto pessoas trans, né, e travestis que não conseguem ou não teriam condições de reproduzir tão fidedignamente esses estereótipos de gênero, estariam mais sujeitas, então, à violência desses criminosos, dessas pessoas, né? Então, enfim, esse é um comentário que a Letícia falou e eu achei bem interessante porque, né, isso escaparia completamente para mim. Essa questão dessa discussão estética, eu entendo completamente, mas, assim, a questão mesmo da integridade física diante dessa falta de segurança foi algo que realmente me surpreendeu. Mas, enfim, foi só um comentário que me veio assim. Não, perfeito o seu comentário também, Léo. Porque, justamente, porque o que aparece no Radfem elas não dão justamente brecha para compreender esses motivos, né? Porque, justamente, elas falam dos estereótipos de gênero para falar que as pessoas trans são conservadoras, que elas são antifeministas, né? Mas elas se esquecem de compreender essas razões, né? Essas razões que são razões de vida ou morte, muitas vezes, né? Razões para você estar buscando esse mecanismo para você ser reconhecido na sua legitimidade de gênero. Eu vou utilizar um estereótipo de gênero para justamente deixar de sofrer uma violência, né? E isso é muito invisibilizado no discurso das rádios, né? Não tem, sempre por um outro viés, sempre por um viés de culpabilização de pessoas trans são erradas, de que elas são antifeministas, né? Mas se a gente for parar para pensar, mas por que realmente as pessoas trans reproduzem esses tais estereótipos de gênero? Será que não é porque justamente elas são violentadas, né? Será que não é justamente porque elas sofrem opressão de gênero? Eu acho que perfeito as colocações, assim. Eu acho muito importante a gente sempre lembrar disso quando aparecer uma rádio, porque elas é uma coisa assim, é um discurso pronto, assim, sabe? É um discurso é bem assim, na análise dos discursos a gente sempre tem essa questão da matriz do sentido que é repetido várias vezes, né? Então tem uma formação discursiva e as pessoas uma formação discursiva que estabelece a origem do sentido, digamos assim, a matriz desse sentido e que as pessoas se identificam a partir dessa posição e repetem coisas que já foram ditas, né? Eu acho que é muito isso, assim, né? Tem uma repetição dessa noção de estereótipos de gênero, socialização, como se fosse uma coisa, assim, que, né, um mantra, assim, para justamente taxar pessoas trans ou movimentos de pessoas trans como a pior coisa que existe, né? Bia, eu tenho uma pergunta, não sei se agora, sei lá, você vê o momento que você pode abordar isso mais adequadamente. Eu vejo que, às vezes, tem feministas radicais que se apropriam de uma situação, de um momento de destransição de um homem trans ou transmasculino para tentar legitimar uma ideia de que pessoas trans são opressoras ou eu não sei se você já ouviu essa situação de discursos de
pessoas trans masculinas que destransicionaram e voltaram com um discurso conservador em relação às pessoas trans, porque não conseguiram, se frustraram com as expectativas de uma transição ou ver esse momento de fragilidade e um momento oportuno para se voltar contra o transfeminismo, assim. Não sei se você já refletiu sobre isso. Sim, sim. Sim, inclusive, eu vou abordar um pouco isso, eu acho que mais para frente, assim. E essa questão da destransição é uma coisa que elas batem muito na tecla, né? E daí, para sempre dessa coisa de pensando no acesso das alterações corporais, né? Então, elas vão sempre, assim, usar os casos de arrependimento ou destransição, né? De pessoas que, claro, podem, a gente sabe, então, acho que é sempre interessante de lembrar que os casos de pessoas que fazem alguma alteração corporal e se arrependem, eles são, existem, mas eles são uma minoria, né? Então, tem 99% de casos de pessoas que não se arrependem, tipo, vão existir casos de pessoas que podem não gostar, inclusive, nem toda alteração médica é bem sucedida, né? Então, as pessoas elas podem se arrepender de ter feito algum procedimento de alteração corporal, porque pode ter dado alguma complicação, a gente sabe que complicações existem, né? Só que elas representam isso sempre numa ideia de que o problema é a identidade trans, né? Como uma coisa perigosa. Então, sempre tem essa coisa de que você tem que proteger o jovem. Agora tem muito isso, né? Porque agora que o movimento trans está cada vez mais conseguindo pautar infâncias e adolescências, juventudes trans, né? Possibilidade para que os jovens consigam acessar a transição social, consigam ter o seu gênero legitimado, elas vão atacar fortemente, né? Os cuidados de afirmação de gênero, né? E bem essa coisa assim de que as crianças têm que ser protegidas da ideologia de gênero, né? Porque senão elas vão se arrepender, elas não sabem o que estão fazendo, né? Então elas usam sempre os casos que são exceção para tornar regra, né? E elas esquecem que justamente o fato que a esmagadora maioria das pessoas trans, os jovens, de fato vão se beneficiar dessas alterações corporais, né? Mas elas usam a minoria dos casos de pessoas que eventualmente se arrependem para falar que a identidade trans é algo ruim, que a gente não tem que avançar com os direitos trans, né? Então, tem muito isso, sim, né? Dessa politização da destransição, né? Para falar da identidade trans como um perigo, né? Sim. Eu tinha visto um caso de uma pessoa trans que foi designada homem no nascimento e passou por todo o processo de mudança, fez a cirurgia de redesignação sexual, mas mudou de ideia e se entende como uma pessoa trans não binária, assim, que é a Nori Mabel B. E ela é uma pessoa que vem trabalhando justamente no campo da linguagem, no campo da língua inglesa, pronomes que sejam neutros, e é uma pessoa que conseguiu reivindicar legalmente a sua identidade não binária nos documentos. Então, eu acho que isso também pode ser um exemplo de como pessoas trans podem continuar sofisticando o seu percebimento de transição e continuar transicionando, né, sobre noções do que é ser trans, do que é algo que possa ser produtivo para produzir um novo sentido de existência trans. Sim, é uma coisa que eu pensei agora, né, assim, é sempre importante a gente lembrar que as pessoas que destransicionam, né, muitas delas voltam a retransicionar, né, e a gente tem que sempre, porque as pessoas transfóbicas, elas usam os casos de destransição sempre num único viés, né, de falar de que a identidade
trans em si seria algo perigoso, né? Sempre para representar a identidade trans como algo doente, como algo que é sempre essa ideia de que para reforçar a ideia da cisgeneridade como a naturalidade. Então, a identidade trans é uma doença que as pessoas não deveriam se identificar como trans, porque olha só, elas vão se arrepender depois, né? Ou vão destransicionar depois. Então, nem deveria ter a possibilidade da pessoa poder transicionar, né? Mas é interessante sempre a gente lembrar que muitas pessoas, qual é um dos principais motivos de destransição, né? Não é porque a pessoa em si compreendeu de que ela não é mais trans. Esses casos podem sim existir, né? Mas uma das principais causas é de que elas sofriam violências, discriminação no trabalho, na escola, na família. Então, a pessoa destransiciona não porque ela quis, porque ela se arrependeu, mas porque ela sofre tanta violência que ela acaba tendo que voltar no armário da cisgeneridade, né, de alguma forma, né. E depois, muitas vezes, ela consegue se estabilizar na vida dela, muitas vezes ela volta a se identificar como trans, né. Então, muitos transfóbicos ignoram isso, né? E não é pelo fato da pessoa destransicionar que ela, por exemplo, que ela vai dizer que a possibilidade dela ter... que existem os jovens, por exemplo, que usam supressores de puberdade, de que começaram uma transição, mesmo que começaram uma transição médica, ou que começaram uma transição social, e que eles voltaram a se identificar com o gênero assignado, essas pessoas, elas não falam mal dessa experiência, elas são profundamente gratas pela possibilidade de poderem explorar o gênero sem sofrer violência, né? Então, essa ideia de que as sadfens, elas gostam muito de opor, como se o movimento trans fosse contrário ao movimento de pessoas de gênero diverso, né? Ao movimento de pessoas cis que tem um gênero, que expressam o gênero de forma diversa, ao movimento de gays e lésbicas que tem uma inconformidade de gênero e não são trans necessariamente, né? Então, existe muito isso no discurso das sadfens, de oporem, né? Como se fossem lutas antagônicas, sendo que não são, né? Isso você me fez lembrar de uma mulher trans negra que eu acompanho no Instagram já faz uns 6 anos e ela passou por esse processo de destransição por conta de ter problema, de passar por várias revisões na prótese mamária e ter complicações, falta de emprego, entendeu? Numa crise dessa, mais da pandemia, aí ela conseguiu retomar o processo de transição, porque ela tomava remédio antipsiquiátrico e deu problema com a questão hormonal dela, e ela teve que parar. Então, são uma série de fatores e atravessamentos de violências classistas, racistas, transfóbicas, que fizeram ela ter que recuar e depois reconfigurar tudo para depois retomar, digamos, com mais leveza, com o apoio da família até. Então, eu vejo o quão é difícil muito mais para as pessoas trans pretas conseguirem não serem sucumbidas, né? Bolar alguma estratégia para não ser sucumbida pelo sistema com C, né? Sim, sim. E eu acho que isso mostra, assim, que as nossas condições são diversas, as nossas vulnerabilidades são diversas, e são vulnerabilidades e opressões que a gente tem que sempre compreender interseccionalmente, né? E justamente, acho que a importância do movimento trans, assim, eu pensando aqui agora, né, de não, assim, afastar, né, ou descaracterizar a experiência de uma pessoa trans que está, né, nesse tipo de vulnerabilidade, né, porque algumas pessoas poderiam falar, não, ela não é trans de verdade, né, mas isso, na verdade, é super cruel, né, não é que ela não seja trans de verdade, né, é que ela sofreu tanto que, por ocasiões sociais, ocasiões de pressões, de violências, ela não consegue reivindicar a identidade trans dela, né? E o movimento trans tem que levar isso em consideração, levar em consideração essas vulnerabilidades e não simplesmente dizer assim, ela não é trans de verdade, então ela não é representada pelo nosso movimento, né? Eu acho que é mais interessante, mas foi isso que ocorreu. Quando ela
teve esse momento de destransicionar, ela foi acusada pelo movimento trans das mulheres lá, O que é uma pena, de que né? ela é traidor. Então, assim, como o psicológico de uma pessoa dessa fica tão Abalado, nossa, fragilizado, sim. abalado a ponto de, tipo, nossa, eu não consigo retomar minha vida e sinto ódio o tempo todo de qualquer lado. Então, é interessante ter esse amadurecimento e de pensar algo que está além da responsabilidade individual, né? Porque para mim a identidade não é um empreendimento individual como o neoliberalismo coloca, de que você é responsável pelo seu sucesso e seu fracasso, né? Então tem condições sociais que faz com que a gente pense o que é sucesso e o que é fracasso, né? Então, através também dessa experiência, ressignificar a ideia de fracasso, né? Porque o tempo todo a cisgeneridade, a cis-heteronormatividade está colocando uma noção do que é ser uma pessoa bem-sucedida. E isso passa pelo gênero também, né? Sim, não, perfeito essa colocação. E é muito cruel, assim, a gente pensar que existe muito essa coisa de pensar o sofrimento, como se, assim, de que você só é trans porque você sofreu suficientemente, sofreu de forma tão intensa, de que existe um pouco um discurso, assim, de que existiriam as pessoas trans de verdade, que são aquelas que sofrem uma disforia de gênero tão grande que elas não conseguem não viver como trans, então por isso transicionam, né? E teriam aquelas que supostamente não são trans de verdade porque não sofreriam o suficiente, né? Que é também uma forma, assim, que eu acho que um pouco cruel de compreender a diversidade das identidades trans, né? Quer dizer, que você não tem que pensar que tem um pouco muito essa coisa um estigma em relação à noção de escolha, né? Primeiro que a noção de escolha, eu acho que já é equivocado para pensar as nossas identidades, né? Não é uma questão, assim, de que conscientemente eu consigo ou não escolher, né? Mas são várias coisas que parece que sempre estão voltando, né? E que são muitas vezes estigmatizantes, né? São lógicas estigmatizantes, né? De pensar muito lógicas culpabilizantes, né, de pensar as identidades trans, né, o trânsito de gênero, né, como se essa noção de trans de verdade, de sofrimento, né, Gente, boa noite. A Boa Yala tá com noite. uma mãozinha, desculpa. Não, Fala, Yala. eu já terminei, pessoal. Eu não vou falar mais por agora, mas podem fazer suas colocações. Eu ia comentar uma coisa justamente que tinha a ver com o que a Beatriz falou agora, dessa coisa do sofrimento, que eu tenho um pouco a impressão de que boa parte das críticas que as feministas trans excludentes fazem ao que elas chamam de movimento trans, transfeminismo e tal, tem a ver com, talvez, elas trocam, identificam o que é o discurso, talvez, médico sobre a transexualidade, o discurso clássico, né, com o que seria o discurso do transfeminismo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu lembro de uma vez de ler uma coisa assim, a Laerte agora é uma pessoa trans, mas eu duvido que a Laerte seja uma pessoa sofrida. Uma pessoa que estava deslegitimando a escolha da Laerte por ser uma pessoa, né, supostamente privilegiada, que transicionou mais velha, quando já estava estabelecida, etc. Por não ser uma pessoa sofrida, né, então você tem que ser sofrida. Porque senão você não tem motivo para querer alguma coisa diferente da sua vida, assim, né? Se compreender de outra forma, enfim. É muito perverso. Sim. Nossa, muito doido. Eu acho que muito dessa... eu acho que tem muito essa coisa de equacionar transfobia igual a transgeneridade. É que nem a questão de associar a negritude ao racismo, porque as pessoas só querem acessar a nossa existência enquanto pessoas trans, e no caso das pessoas negras, pela dor.
Então, eu tenho pensado como desorbitar esse paradigma da dor, né? Porque as pessoas, elas querem acessar muito a nossa subjetividade através do discurso e da narrativa da tristeza, como se não houvesse a possibilidade de nossas vidas serem pautadas pela afirmação positiva da vida, né? Pela produção de prazer da vida. E isso, para mim, tem a ver com um compromisso ético de pensar essas alianças e de celebrar o prazer, né? Não no sentido de rir à toa da vida, mas o que eleva a nossa potência de agir no mundo, sabe? Quais as alianças, quais as coisas que podem compor com o meu corpo, né, em termos de elevar essa potência, né? Nossa, isso que você falou, Yala, eu também eu persigo muito, sabe, essa questão, né, de criticar esse modelo de reconhecimento pelo sofrimento, né? Então, por um lado, é extremamente importante que o sofrimento das pessoas trans seja reconhecido, seja acolhido socialmente, né? Mas eu percebo que tem algo muito perverso na forma de reconhecimento do sofrimento porque ele, no discurso patologizante, né, o sofrimento, ele não é apenas uma questão de você, uma descrição, né, ele se torna um critério diagnóstico, né, então tem uma expectativa de que você é trans, para você ser trans de verdade, você tem que cumprir um critério diagnóstico em relação ao sofrimento, né, então tem, é muito paradoxal isso, né, porque supostamente eu sou uma pessoa trans que eu não sofro o suficiente de acordo com esse critério, né, eu posso ser excluída desse modelo de reconhecimento, né, e isso por si só vai me trazer sofrimento, né? Olha, né, como é uma coisa muito louca, muito irônica, perversamente, né, assim, dessa forma normativa, né, de estabelecer, não é uma mera descrição, não é um acolhimento desse sofrimento, né, a tal ponto associar a identidade trans como uma questão de sofrimento, né, de que você não consegue pensar para além disso, né, e você transforma isso numa prescrição, né, numa coisa de que você só é trans de verdade se você sofreu o suficiente, né. Eu só queria fazer um pequeno adendo, que eu estou fazendo uma pesquisa sobre a representatividade trans no audiovisual, né? E eu acho que isso que vocês estão falando tem muito a ver, porque a maioria dos filmes, né, quando tem uma personagem trans, é sempre sobre essa luta, é sempre sobre essa dor. Daí, até na minha pesquisa eu vou mandar aqui no chat uma postagem que teve nesse site, né, nesse blog do Papel Pop, com uma das atrizes do Pose, da série Pose, que ela fala que o que ela mais quer é que ela possa representar uma vida normal, uma vida feliz, uma outra história que não seja sobre a transição dela, que não seja sobre todo esse processo, né? Então, eu acho que tem muito a ver essa noção de dor também com essa questão da representatividade, porque ela só é colocada, que é o que a Yala falou, né, que a subjetividade da pessoa trans parece só interessar quando é pela dor, quando é pela tristeza. Sim, perfeito. Essa é que eu queria trazer. Sim, legal, Marina. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Alguma pessoa, alguma coisa? Mas em relação, eu estou tentando escrever em relação eu estou pesquisando agora, né, a minha monografia foi em relação à questão do termo cis, né, a minha dissertação foi essa questão dos feminismos radicais, né, e agora no doutorado, eu estou tentando, pesquisando essa questão do modelo de cuidado com a saúde, né, patologização, né, e uma coisa que pega bastante esse entendimento, assim, bastante recorrente, né, de que só faria sentido você reivindicar uma identidade trans porque você sofreu, né,
Quer dizer, se você não sofre, qual é o sentido? Porque é como se a identidade trans não fizesse sentido se você não sofresse o suficiente, né? E esquece que, do ponto de vista das pessoas trans, a gente não é trans apenas para sofrer, para fugir do sofrimento, né? A gente também nós somos movidas por outras coisas além dessa mera reação, dessa mera fuga do sofrimento, né? Muito se fala, né, na disforia de gênero, né? Mas a nossa forma de estar no mundo também envolve a euforia de gênero, né? Que é uma noção muito menos pensada, né, do que disforia, né? Oi? Dá para me ouvir? Porque tá chovendo. Sim, sim. Assim, boa noite, gente, boa noite, Beatriz. O que eu acho interessante sobre essa noção de sofrimento e pessoas trans é que quando a gente olha para como nasceu o que a gente vai conhecer como transexualidade, né, a partir ali dessa interação entre o que inicialmente começava a se entender como um sujeito transexual, né, uma pessoa transexual, com relação às ciências médicas, é que o sofrimento foi em algum momento importante, né, para pleitear essas alterações, modificações corporais, acompanhamento médico, mas como isso foi crescendo de uma forma que acabou congelando o que se entende por transexualidade, transgeneridade e diversidade de gênero, de uma forma que se relaciona muito àquilo que a Yala falou sobre o indivíduo liberal e autoconhecedor e livre, cujo todos os problemas estão relacionados à sua própria psique e não tem relação com o que vem a ser o social e como o social impacta a sua vida. E com relação a isso que você falou agora, Beatriz, sobre a importância, não a importância, né, a centralidade de reconhecer a dor para ter acesso à saúde, inclusive interessante quando a gente olha a compreensão da OMS do que vem a ser saúde, né, que é um completo bem-estar físico, social, psíquico, etc., e que são noções, como você falou, paradoxais, porque como é que a gente vai colocar toda a culpa no sujeito se tem uma sociedade inteira que vai lidar com a forma como essa pessoa se identifica de uma forma agressiva, né, que vai faltar com reconhecimento. Então, acho que é interessante a gente olhar como, apesar de inicialmente ter sido importante, isso foi crescendo de uma forma que acabou congelando a agência das pessoas quando vão falar do próprio corpo delas. Quem pode falar sobre o corpo das pessoas trans, né? Enfim, acho que era isso. Sim, perfeito, Gabriel. Bom, gente, acho que se por hoje não tiver mais ninguém, assim, querer falar mais alguma coisa, acho que a gente já pode encerrar por hoje, né, porque já está dando horário, né, e amanhã a gente continua, né, eu continuo ainda falando sobre a SADFENS, antes de entrar propriamente na questão da despatologização, ainda tem mais um conteúdo ainda do feminismo radical, e também, eu também pretendo analisar uns panfletos, uns discursos de membros daquela aliança LGB, né, então, eu pretendo falar um pouco sobre isso também. Ótimo. Bia, só uma pergunta. Você tem uma bibliografia básica para o estudo do que você propôs no curso? Sim, vou mandar. Eu falei que eu ia mandar, eu prometo que eu mando. Vou mandar, sim. Aí a gente envia para vocês depois, tá, Yala? Assim, ok, obrigada. A lista, a gente envia para vocês. Bom, pessoal, queria então agradecer vocês, agradecer a Bia mais uma vez, né? Foi ótimo, tá ótimo, as discussões estão muito, muito bacanas. Com certeza. A gente se encontra amanhã, às 7, né? E a gente vai se falando, então. Um beijo e bom descanso. Tchau, tchau. Até amanhã, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite.